Então, espiritualidade é isso, é essa busca de conhecimento, de valores e também de vivências, para que a gente possa nos conectar cada vez mais com aquilo que nós somos em essência, espíritos imortais. E isso deve orientar o nosso livre-arbítrio, ampliar a nossa capacidade de entendimento acerca da vida, dos objetivos, por que nós estamos vivendo aqui. E isso com certeza vai nos possibilitar uma vida com maior equilíbrio. E é esse o caminho que a doutrina espírita nos possibilita, para aquele que estuda, mas também para aquele que aplica esses conhecimentos. Porque o conhecimento é apenas um farol, uma diretriz, para que o conhecimento possa efetivamente surtir efeito na nossa vida, nós precisamos vivenciar. Então, não basta apenas acreditar que somos espíritos imortais, mas nós precisamos viver como espíritos imortais. E aí sim, nós vamos estar desenvolvendo essa espiritualidade. A doutrina espírita, então, nos mostra, nos aponta esse caminho para solidificar essa espiritualidade. E vamos conversar aqui apenas sobre alguns pilares dos ensinos que os espíritos nos trouxeram, que nos ajudam a esse desenvolvimento, a esse crescimento, a essa conexão cada vez mais com a nossa essência. O primeiro pilar, a doutrina espírita, e um dos princípios básicos da nossa doutrina é a crença em Deus. Mas uma visão ampliada, não mais um Deus humano, mas uma inteligência suprema, uma inteligência superior, que é uma definição adequada à nossa capacidade de entendimento, porque hoje não temos, como os Espíritos dizem, que para a plena compreensão de Deus, nós precisamos atingir a perfeição, a plenitude. Mas essa é uma definição que nos possibilita já um entendimento superior. O segundo pilar, a imortalidade da alma, mas com a evolução, através de um processo de evolução que ele é contínuo e infinito, ou seja, nós nunca vamos parar de progredir. O terceiro pilar, Jesus, o seu Evangelho como o nosso roteiro, não é o melhor roteiro, mas é o único roteiro, só existe um roteiro que pode nos levar a esse caminho da plenitude. E a vida futura como continuação de vida, de vivências, de experiências, mas também como resultado, porque no mundo espiritual nós vamos encontrar lá aquilo que nós construímos aqui para nós mesmos. Então esses são os temas que nós vamos tentar desenvolver essa noite, ampliando um pouco o nosso entendimento, a nossa reflexão sobre isso. Ao longo da evolução da humanidade, ao longo dos tempos, dos milênios, a humanidade tem, de alguma forma, buscado compreender Deus. Muitas vezes se buscou Deus nos fenômenos da natureza, até que Moisés, que foi o instrumento da primeira revelação, veio nos trazer essa ideia do Deus único. Mas foi com Jesus que nós tivemos uma ideia um pouco melhor do que é efetivamente Deus. Quando Jesus nos apresenta Deus como o Pai nosso, o Pai de todos nós, nos ajudando nesse processo para melhorarmos a nossa relação com o Criador. Longe da ideia de humanizarmos ou materializarmos Deus, mas para facilitar esse processo de convivência, de relação com o Criador. Nesse processo que deve existir a fidelidade, a confiança, a união dos esforços, a ajuda mútua. Em que sentido? Fidelidade no sentido de nós nos submeter à vontade de Deus. Assim como um filho, ele se submete à vontade do seu pai terreno. Ele se submete à orientação do seu filho, do seu pai, enquanto ele não tem a capacidade de discernir, de escolher por si próprio. E assim nós, enquanto espíritos imperfeitos, precisamos nos submeter, sermos fiéis a essa diretriz, a essa orientação divina. A confiança no sentido que nós precisamos construir, no sentido de que Deus sabe o que é melhor para nós. Se nós que somos imperfeitos, pais imperfeitos, sempre buscamos o melhor para os nossos filhos, então vamos imaginar um pai que é a suprema perfeição. Então é certo que aquilo que ele deseja para nós e aquilo que ele oferece para nós sempre vai ser o melhor. Deus é um pai presente, ele sempre está conosco, ele sabe de tudo aquilo que nós
precisamos, de tudo aquilo que nós necessitamos. Nós podemos pensar em Deus num amor um foco de amor que não cessa de envolver a todos nós. Podemos pensar, como Kardec muito bem coloca lá no livro A Gênese, no capítulo 2, que trata desse tema, como uma espécie de fluido que, através dele, chegam essas vibrações e envolve toda a sua criação. Então Deus nunca nos abandona. Independente do que nós fizermos ou deixarmos de fazer, Deus sempre está conosco. Nós é que nos afastamos da sua proteção, do seu amparo, pelas escolhas, às vezes, equivocadas que nós fazemos. Então, nós precisamos efetivamente estabelecer uma relação de intimidade, de proximidade com o Criador. De que forma? Buscando, orando, pensando nele, fazendo o bem. Sempre que nós fazemos o bem, nós estamos nos aproximando, nos conectando com o Criador. Orar, mas também trabalhar, mas também servir. Nós podemos pensar que a nossa jornada, a nossa vida, ela é um caminhar na direção de Deus. Todos caminhamos. Mesmo os criminosos, os corações endurecidos, todos nós caminhamos nessa direção do Criador, muitas vezes inconscientemente. Há uma questão importante que nós precisamos destacar aqui, que muitas vezes essa nossa desconexão com o Criador, o afastamento do Criador, ele está relacionado porque as nossas expectativas em relação àquilo que nós vamos receber de Deus estão desconectadas daquilo que Deus vai nos oferecer. Aquilo que nós esperamos receber não está dentro daquilo que a providência divina vai nos oferecer. Então, muitas vezes nós esperamos e desejamos um pai apenas provedor, que nos dê coisas. Ao invés de nós nos colocarmos nas mãos de Deus, nós imaginamos ter Deus nas nossas mãos para realizar apenas as nossas vontades. Então, muitas vezes nós pedimos facilidades, recursos em abundância, não ter necessidades, uma vida sem problemas. Isso é normal pela nossa imaturidade, porque ainda estamos na infância espiritual, como uma criança que vai pedir coisas que ela acha útil naquele momento. Mas Deus, que nos provê sim, mas também é um Pai que orienta, que educa e que corrige. Então Deus vai nos dar desafios, dificuldades, obstáculos, oportunidades. E quanto mais nós vamos progredindo, maiores serão os desafios e maiores serão as dificuldades. E nós precisamos entender esse processo, porque senão nós vamos nos revoltar. Porque às vezes nós nos esforçamos, trabalhamos, fazemos o nosso melhor, e logo adiante, vencida uma etapa, surge uma dificuldade maior. E aí a gente pensa, às vezes na nossa imaturidade, nós estamos sendo castigados por Deus. E nós não estamos, nós estamos sendo promovidos, nós passamos de nível, passamos de etapa. Como acontece nas nossas organizações terrenas. Quando nós nos esforçamos, fazemos o nosso melhor, o que acontece? Nós somos promovidos, mudamos de nível. Nessa nova fase, nova etapa, nós teremos mais facilidades? Certamente que não. Desafios cada vez mais complexos. Nós estamos sendo punidos, castigados? Não, nós fomos promovidos. Então, meus amigos, quando nós percebermos numa situação dessas, nós precisamos nos sentir felizes, porque nós fomos promovidos, nós estamos numa etapa. E tudo que acontece na nossa vida, por mais difícil que seja o momento que nós estamos vivendo, são experiências que são permitidas por Deus e que só permitem aquilo que está nas nossas possibilidades de realização. O interessante é que à medida que nós vamos progredindo, na medida que nós vamos realizando, vencendo essas etapas, nós vamos adquirindo maturidade espiritual. E com o passar do tempo, as dificuldades serão maiores, mas elas serão vencidas por nós com mais tranquilidade, com mais serenidade. Até o momento que nós vamos atingir a plenitude em que nós vamos viver um estado de paz, de tranquilidade perene, independente daquilo que esteja acontecendo, aquilo que nós estejamos vivenciando. Então, com esse conhecimento, nós vamos mudar aquilo que nós vamos pedir das nossas preces. Então, não mais vamos pedir que Deus retire os obstáculos do nosso caminho, que afaste da nossa vida a doença, as pessoas difíceis. Nós não vamos pedir isso, porque nós compreendemos que essas são as nossas necessidades no momento. Esse cenário, esse contexto
que faz parte do nosso processo evolutivo. Então nós vamos pedir a coragem, a resignação, a paciência, que é isso que nós precisamos para vencer as dificuldades. Porque precisamos passar pelas dificuldades, que são as dificuldades que nos propiciam o amadurecimento espiritual. É na medida que eu tenho um problema, que eu uso a minha inteligência, eu cresço intelectualmente e também tenho a oportunidade de crescer moralmente. Vamos buscar os recursos possíveis para a cura das nossas doenças orgânicas, mas com a consciência que estamos aqui para curar a nossa alma, que mesmo que sejamos vencidos pela doença e que tenhamos que deixar esse mundo físico, partindo para o mundo espiritual, o importante é que nós saímos daqui deixando aqui as impurezas da nossa alma. Ao invés de pedir que Deus afaste as pessoas difíceis, vamos pedir a benevolência, o perdão, a indulgência, que são as virtudes que nós precisamos para aprender com as pessoas difíceis, que são, como dizem os Espíritos, os nossos melhores professores. Por quê? Para desenvolver a paciência, para desenvolver a tolerância, nós precisamos viver no meio adverso. Porque se nós vivêssemos apenas no meio em que todas as pessoas são simpáticas, são amigas, que concordam conosco, que não nos oferecem nenhuma dificuldade, nós não vamos ter essa possibilidade de desenvolver as nossas virtudes. Então, a importância de nós termos essa crença num Deus que é justo, que é bom, que é misericordioso e que nos oferece o que nós precisamos, que tem de melhor para a nossa evolução. O segundo pilar também, que vai sustentar a nossa espiritualidade, é desenvolvermos e ampliarmos em nós esse entendimento acerca daquilo que somos. E lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 1, há um texto muito interessante que Kardec vai desenvolver um raciocínio nos ajudando nesse entendimento acerca daquilo que somos. Começando a partir da crença em Deus, que é o primeiro passo. A partir daí, a crença na existência de que há algo além da matéria, do conhecido para o desconhecido, do simples para o complexo, como nos orienta o codificador. A partir da existência da alma, nós vamos raciocinar que também da necessidade da sobrevivência, porque qual é o sentido de você existir se a vida não continua? Qual é a lógica? E a partir daí construímos também a evolução contínua. Nós perguntando, refletindo de que forma nós vamos entender a vida se não fosse assim. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 222, há uma resposta grande, enorme, que é um texto feito por Kardec, que nos ajuda a entender essas questões, questionando por que das diversidades, por que das diferentes classes sociais, se todos nós fôssemos criados no momento do nascimento, se tivéssemos uma única existência. Então Deus não seria justo, dando mais recursos para um do que para outros. Alguns vivendo em condições mais difíceis, alguns vivendo algumas horas, dias, meses, anos, e outros vivendo até 100 anos. Então Deus não seria justo sem a anterioridade da vida e também sem a continuidade da vida. Como que resolveria Deus, se Ele é justiça, se Ele é misericórdia, a questão da destinação depois da morte, se nós temos dois caminhos definitivos ou um terceiro transitório, se somos pessoas diferentes, com construções diferentes, aonde se estabeleceria aí a justiça? Então, a partir daí, nós vamos, através dessa lógica, do raciocínio, nós vamos desenvolvendo esse entendimento. Que é um processo, ele é um processo gradativo, essa construção da espiritualidade, que nós vamos vendo ao longo da evolução da humanidade, ao longo das revelações, nós vamos vendo também esse processo. Que Jesus não fala de uma forma clara da imortalidade, porque ele lança, falou de forma simbólica, porque as pessoas não estavam aptas a entender a vida no mundo espiritual, por exemplo. Então coube a doutrina espírita nos trazer essas informações já num tempo que a humanidade estava mais apta para receber essas informações. Jesus não pôde desconstruir aquelas ideias materializadas que faziam parte das crenças daquelas pessoas já há milênio. Então coube a doutrina espírita vir efetivamente falar daquilo que somos espíritos, que somos criados simples, ignorantes no sentido de ignorar, de desconhecer, de não termos as experiências ainda,
que o conhecimento só se adquire a partir das vivências que vão acontecendo ao longo das encarnações. A doutrina espírita vem nos dizer que nós somos um projeto divino, e esse projeto ele é perfeito, mas a execução é nossa. Então, nós é que nós fazemos a nós mesmos. A vida, não vivemos de uma forma sozinhos ou isolados, porque vivemos sob a tutela, sob a orientação divina, cuja responsabilidade, cuja liberdade ela vai sendo ampliada à medida que nós vamos crescendo e à medida que nós vamos nos desenvolvendo. E quando nós falamos em espiritualidade, nós poderíamos perguntar, por que as pessoas, se todos nós somos espíritos? Se já estivemos no mundo espiritual, já nascemos e renascemos tantas vezes, por que nós não lembramos? Ou por que para algumas pessoas isso está mais claro que para outras? E é importante nós entendermos isso. E às vezes a gente se pergunta, não seria melhor lembrar se eu tivesse uma noção exata do que eu fui, o que eu fiz, o que deixei de fazer? E os Espíritos vão nos dizer que esse esquecimento que se dá por ocasião da reencarnação, quando nós mergulhamos no corpo, é como se um véu se coloque sobre o nosso passado. Nós não lembramos apenas dos fatos, ou seja, daquilo que nós fazemos, do que nós não fizemos. Mas nós não perdemos a experiência. E se a gente refletir um pouco, nós vamos entender que não haveria necessidade, que não importa lembrar. O que importa, por exemplo, para o escolar saber com que professor, em que momento ele aprendeu um determinado conteúdo, se no momento que ele precisar desse conteúdo ele sabe utilizar e sabe aplicar. Isso que acontece conosco. Nós não perdemos aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós construímos, nós trouxemos conosco. E os Espíritos nos dizem que, em síntese, nós não lembramos ainda porque nos falta maturidade espiritual. Nós não estamos aptos em conviver com as lembranças das vidas anteriores, que poderiam ser aflitivas, que poderiam ser um obstáculo para a nossa evolução, para as nossas escolhas. Muitas vezes a gente pensa que, bom, se eu tivesse uma listinha de coisas a fazer nessa encarnação, que eu pudesse consultar todos os dias, né? Mas nós, se fosse assim, nós agiríamos condicionados. Nós olharíamos todos os dias, eu tenho tanta coisa para fazer, e nós faríamos mais por dever, por obrigação. E Deus quer que nós façamos aquilo que precisa ser feito, movidos apenas pela nossa intuição, de uma forma espontânea, por livre iniciativa. Um outro fato que talvez seja um dos mais importantes também, é que se nós lembrarmos das nossas vidas passadas, nós vamos lembrar das vidas passadas das outras pessoas também. E segundo os Espíritos, seria uma verdadeira tragédia para as relações sociais. Vamos imaginar como isso não fomentaria a maledicência. Então, é por isso que nós não lembramos. E muitos de nós estamos um pouco distanciados de outros espíritos e às vezes reencarnamos no mesmo meio, no mesmo espaço, no mesmo núcleo de trabalho, para nos reaproximar. E se não fosse o esquecimento passado, isso se tornaria muito mais difícil. Olhar para as pessoas que me fizeram mal, o que eu tenho alguma dívida, olhar para as pessoas, ficaria muito mais difícil a nossa convivência, nosso relacionamento. Por isso que Deus quis que nós começássemos com uma página em branco na nossa vida. E nós não estamos sozinhos, nós temos o nosso Espírito protetor, que segue os nossos passos também de forma oculta, para não tolher o nosso livre-arbítrio, porque senão nós poderíamos criar uma relação de dependência, se nós pudéssemos a cada instante estar consultando o nosso, como acontece num diálogo entre dois encarnados. Nós criaríamos uma relação de dependência, nós não tomaríamos decisão por conta própria. E assim nós não iríamos progredir, não iríamos amadurecer. Toda ajuda do nosso Espírito protetor também ela está conectada com o nosso processo, o nosso projeto de vida aqui na matéria. Orientação e apoio. A forma com que os Espíritos olham para nós, para a nossa vida, para a nossa dificuldade, ela é diferente da forma com que nós olhamos para os desafios e as dificuldades dos nossos amigos aqui de caminhada. Muitas vezes nós nos impressionamos, impactamos com o sofrimento, com a dificuldade, mas os Espíritos eles têm um olhar diferente,
porque eles veem naquela dificuldade uma oportunidade de crescimento. Então, é uma visão diferente, uma forma diferente de entender e interpretar. A importância de nós estudarmos a doutrina espírita para que a gente possa construir esse entendimento. A importância do estudo e da reflexão. Como recomenda o codificador, estudar, refletir sobre esse conteúdo, aplicar na nossa vida. E isso, o conhecimento nos ajuda a entender melhor a reencarnação, a desencarnação. Como é que é esse processo do nascer de novo? De que forma o espírito ele retorna à matéria? Como que acontece? O que acontece durante a desencarnação? Como é possível uma vida fora da matéria? Então, todas essas questões nós vamos construindo. Isso facilita em muito a nossa vida e principalmente nos momentos desafiadores. Então, o segundo pilar importante, pela lógica, pela razão, pelo bom senso, nós vamos construindo essa ideia da imortalidade com a vida que já aconteceu, mas também com uma vida que vai continuar e de uma forma infinita, buscando a evolução permanente. O terceiro pilar, nós temos Jesus, o nosso modelo e guia da humanidade, cuja missão não iniciou lá na manjedoura e também não terminou no Calvário. Jesus esteve junto conosco desde o início, quando se fizeram os primeiros movimentos para a formação física do planeta Terra. Jesus já era um espírito puro. Jesus era já, a partir daí, o espírito destacado para administrar o planeta Terra. Então, à medida que a gente vê algumas informações que a ciência nos traz, num tempo que foge à nossa compreensão, Jesus já estava à frente do planeta Terra. E nós temos uma dimensão da grandeza do Cristo, que veio aqui, que encarnou nesse mundo para implantar um reino diferente, um reino dentro das criaturas, um reino espiritual, não material. Por isso que ele não foi compreendido, por isso que ele não foi aceito, e por isso que ainda, para muitos ainda, ele não é aceito. E ele vem nos trazer um código moral, um roteiro para todas as circunstâncias da nossa vida, para ser vivido em todos os instantes. Como diz Emmanuel, não há distinção entre o templo e a oficina, não é algo para ser estudado apenas nos templos, a religião, o ensino do Cristo, mas para ser vivido, para ser aplicado na nossa convivência e assim gradativamente nos tornando mais humanos, mais humildes, mais fraternos, mais solidários, que essa é em síntese a proposta do Cristo. E Jesus veio nos propor uma fé viva, uma fé como ele, no exemplo que nos traz, como uma casa estruturada na rocha, que vão vir as tempestades e são normais na nossa vida, e a nossa fé não se abala, se mantém firme. Por quê? Porque nós acreditamos em algo, mas nós compreendemos aquilo que nós acreditamos. Nós confiamos em Deus, mas também nós temos uma compreensão acerca de que forma Deus pode nos ajudar. Nós acreditamos no nosso espírito protetor, nos espíritos amigos, mas nós temos uma ideia clara, o que eles podem fazer por nós e aquilo que nos compete fazer de uma forma indelegável. Por isso, nós vamos estabelecer essa relação de confiança com o Criador. E é muito importante também compreender de que forma nós fortalecemos a nossa fé, através da aplicação do conhecimento. Que muitas vezes, em determinadas situações que estamos fragilizados, impactados com alguma coisa que aconteceu na nossa vida, a nossa atitude, ao invés de nos fortalecer, ela nos fragiliza. Por quê? Se eu sinto raiva, se eu sinto mágoa, o desespero, a revolta, são atitudes que nos enfraquecem ainda mais, nos fragilizam. Do contrário, quando tenho fé, quando tenho esperança, a minha fé se fortalece e eu tenho mais força para passar pela situação. E é assim que nós vamos construindo a fé. Em cada situação que eu confio em Deus, cada experiência, cada vivência, eu me torno mais forte na fé. Assim também nas outras virtudes, na tolerância, na paciência que nós vemos aqui desenvolver. Há uma passagem muito interessante que também nos ajuda nesse entendimento, que Jesus estava no início das suas pregações e dois discípulos, que eram discípulos de João Batista, se aproximam de Jesus no intuito de seguir o Mestre. E Jesus faz essa pergunta: que buscais? E é bem importante nós pensarmos sobre isso. O que nós pretendemos quando buscamos Jesus? O que nós
pretendemos quando buscamos um templo. Porque isso pode gerar uma incredulidade se eu busco algo que eu não vou encontrar. E os Espíritos vão nos dizer, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, esse não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Então, aqui nós temos claramente, o objetivo da religião é nos tornar uma pessoa melhor. Então, quando nós buscamos Jesus, buscamos um templo, buscamos uma casa espírita, nós temos que estar com essa ideia de nos tornar uma pessoa melhor. O conhecimento, ele precisa nos tornar uma pessoa melhor. Senão, nós vamos estar nos iludindo apenas. E a espiritualidade, como nós acreditamos na vida futura? Como sabemos? Porque, às vezes, as pessoas até falam que ninguém voltou para dizer como é que é o outro plano da vida. E os Espíritos, eles que vieram nos dizer, através da doutrina espírita, como é a vida, como vive. Claro que eles não vão vir da forma que muitos esperam, se materializar para nós, ou nos trazer informações para alimentar a nossa vaidade, ou para resolver questões que nos competem de uma forma indelegável. Eles não vão vir dessa forma. Os Espíritos, nós temos, através dos livros, das obras, da mediunidade, todas essas informações que nós precisamos utilizar através do raciocínio, através do estudo. E a doutrina espírita é esse resultado do ensino dos Espíritos. São eles que vieram dizer para o codificador como que é essa vida. Ou as vozes do céu, como nós vamos encontrar no nosso Evangelho, que sempre existiu, sempre essa interação com o mundo físico, ela sempre existiu. Desde que nós existimos como seres, os Espíritos também existiram, estavam sempre junto conosco. Mas essa crença, ela exige estudo, ela exige raciocínio, porque a espiritualidade na vida, ela é uma construção. E nós temos que se edifica aqui no mundo físico. E nós temos essa oportunidade de edificar aqui nessa encarnação, estudando, pesquisando, falando, refletindo, vivenciando, para que na próxima encarnação nós vamos voltar aqui mais familiarizados com essa ideia. Aqueles que estão retornando hoje, que aceitam, especialmente as crianças, que aceitam essa ideia da imortalidade de uma forma tão tranquila, são espíritos que já iniciaram essa construção. Então, como é lógico pensar que tudo aquilo que nós construímos aqui nós não perdemos, quanto mais nós firmarmos a ideia em torno da imortalidade, na próxima encarnação, isso vai se tornar muito mais claro para nós. E a espiritualidade na vida, ela é conhecimento. É um conhecimento precioso que nos ajuda a viver de uma forma diferente, a viver e a conviver. E a informação mais importante e preciosa que o Espiritismo nos trouxe, que a morte não elimina a vida. É apenas uma passagem de um plano para o outro, como alguém se muda de um continente para o outro. Não mais o desespero diante da morte. É evidente que nós vamos ser impactados, vamos sentir, isso é natural, porque isso denota uma certa evolução do ser humano quando nós sentimos, quando nós somos impactados com a morte de alguém. Senão nós estaríamos muito embrutecidos. Mas não mais o desespero, não mais a revolta. E também compreendemos que a morte ela pode acontecer em qualquer etapa da nossa vida. Em qualquer momento ela pode acontecer, depende das necessidades de cada um. Por isso que isso independe dos nossos projetos aqui. Às vezes nós nos surpreendemos, uma pessoa tão jovem, recém havia concluído a faculdade, recém estava começando a sua vida profissional. Cada um segundo as suas necessidades. E nada fica perdido. O conhecimento, os estudos, os esforços que nós fizermos aqui, nós vamos aproveitar na continuidade da vida. E há um exemplo no livro Céu e Inferno muito instrutivo e muito consolador, na segunda parte, no capítulo 2, do jovem Maurice, que era um jovem que ele era muito estudioso, era assim, muito delicado, tinha uma relação muito boa com os pais, e isso impactou profundamente a família. Aí depois ele retorna através da mediunidade, e os pais se culpavam porque estimulavam ele a estudar, imaginavam que a doença havia acontecido em função do estudo. E ele volta a dizer, e lamentavam que tudo aquilo estava perdido. E ele volta depois
através da mediunidade, dizendo que nada estava perdido, que era o momento dele partir, que aquele conhecimento, que aqueles esforços, ele aproveitava na continuidade da vida. Então, a crença na vida futura nos ajuda a lidar com esses momentos mais desafiadores que da nossa existência, que é esse momento de despedida, de separação, que é só física, mas elas impactam na nossa vida. A espiritualidade também, essa crença, muda o nosso ponto de vista, como nós vemos as coisas terrenas. Não mais vamos fixar, né, como objetivo da nossa vida esse tempo aqui, mas como meio, no sentido que nós não vamos desvalorizar essa experiência. Tudo que está aqui, que temos ao nosso dispor, são importantes recursos para a nossa evolução. Evidente que nós podemos usufruir tudo aquilo que nos possibilita, nós podemos usufruir, desde que não gere prejuízo para nós nem para o outro. Faz parte do estar aqui, isso é viver, confraternizar, tudo isso faz parte dessa vida, mas nós não podemos perder o foco, que é a nossa evolução. Tudo que nós fazemos, nós temos que pensar que tem que agregar algo, agregar valor na minha vida. A crença na vida futura, acima de tudo, ela estimula a fraternidade e a solidariedade. Por quê? Nós conseguimos compreender essa igualdade. Porque se olharmos apenas para esta vida, nós não conseguimos ver igualdade. Nós somos muito diferentes, diferentes condições sociais, diferentes níveis intelectuais. Agora, quando nós ampliamos a nossa visão para antes e depois dessa vida, é possível sim nós compreendermos que existe essa igualdade. Que nós estamos aqui, que cada um reencarna naquelas condições, naquele contexto que melhor se ajuste às suas necessidades de progresso. E o fato de termos uma condição social maior ou menor não implica em absoluto diferente condição evolutiva. O fato de alguém ter um conhecimento maior que o outro não significa que o espírito seja intelectualmente mais elevado que o outro. Porque nós podemos escolher reencarnar, deixando de lado, ou de alguma forma esquecido, o nosso conhecimento intelectual. Porque o espírito escolhe trilhar outros caminhos, buscar outros valores. Então, com a imortalidade, nós conseguimos efetivamente perceber que nós somos iguais perante a Deus. Temos as mesmas possibilidades, os mesmos recursos, as mesmas oportunidades. Espiritualidade na vida é nós procurarmos viver melhor. Enquanto estamos na vida, é sinal de que há algo importante a ser feito. Então, precisamos aproveitar. Aproveitar no sentido de aprender, aproveitar no sentido de servir. É para isso que nós estamos aqui. E a vida ela está estruturada para nos oferecer a oportunidade de aprender e de servir até o último instante, até o último momento. Enquanto houver um suspiro, uma possibilidade de vida, nós estamos aprendendo. Cuidar do nosso campo interno, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que é com esse mundo, com esse universo interno que nós vamos contar no outro lado da vida. Aprender a sermos gratos, a vida nos dá tanta coisa, tudo aquilo que nós precisamos. Se nós começarmos a olhar, prestar atenção ao longo da vida, quanto auxílio, quanto oportunidade, e não vamos nos preocupar com o lugar para onde nós vamos. Muitas vezes temos medo de desencarnar porque nós não sabemos para onde vamos. E a doutrina espírita vem nos dizer que não é o lugar que gera sofrimento. O céu e o inferno são estados da alma que estão dentro de nós. Então, não é as regiões do mundo espiritual que vão gerar o sofrimento, porque o sofrimento está dentro. E se o sofrimento está dentro, se a causa do sofrimento está dentro, está nas nossas possibilidades de modificar isso. Evidente que o ambiente ele pode impactar na nossa vida, mas o sofrimento, efetivamente, aquilo que nos causa dor, é o sofrimento moral que está nas nossas possibilidades de resolver. Espiritualidade na vida é nós seguirmos em frente, não nos deter, nem no passado, nem no futuro. Aquilo que aconteceu, as experiências que aconteceram na nossa vida, por mais traumáticas, por mais equivocadas que tenham sido, elas devem servir hoje como um aprendizado. Precisamos olhar para o nosso passado, ressignificá-lo e buscar aprender com esses passos, olhando para a frente, procurando fazer melhor, não nos contentar com aquilo que nós já sabemos, com aquilo que nós fazemos. Espiritualidade é isso, é nós seguirmos adiante.
Muitas vezes nós perguntamos, se eu soubesse hoje, 20 anos atrás, se eu soubesse há 20 anos atrás o que eu sei hoje, teria sido diferente. Poderia ter sido diferente. Mas a partir de hoje eu tenho a possibilidade de renovação, de fazer diferente. A vida ela está estruturada para que nos possibilite a cada instante um momento de renovação. A cada dia, amanhã nós começamos uma semana de trabalho, logo nós temos o ano de 2023, que são ciclos da nossa vida, sempre com o ensejo da renovação, da transformação. Em qualquer circunstância nós podemos fazer melhor. É isso que Jesus dizia para aqueles que ele surpreendia em erro: vai, não peques mais. Isso significa, vai e faça melhor, procura fazer melhor, procura não errar de novo. É isso, é por isso que nós estamos aqui. E buscar ser feliz tanto quanto possível nos é, espíritos ainda imperfeitos, vivendo num mundo de provas e expiações. E é isso, esse é o nosso contexto, esse é o nosso campo, a nossa escola de estudo e de renovação que nós precisamos estar aqui. E, finalmente, espiritualidade na vida é a vivência do amor. O amor é essa força que sustenta todo o universo. Porque Deus é amor, como nos ensina o apóstolo João. E quem não aprendeu a amar não conhece a Deus. E nós buscamos uma definição que nós entendemos muito esclarecedora acerca do que é esse amor. Sanson, ex-membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, vai dizer que amar é o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que queiram que estes lhes façam. É considerar como sua toda a família humana. Esse é o amor. E somente esse amor vivido, exemplificado pelo Cristo, será suficientemente forte para regenerar a humanidade. E amar, esse amor, ele se concretiza nas pequenas coisas do cotidiano. Num bom pensamento, num bom sentimento, na prece, naquilo que eu faço, que eu ajudo numa palavra, quando eu tenho paciência, quando eu tenho tolerância. Esse é o amor que está ao nosso alcance e todos nós podemos vivenciar. Então, meus amigos, espiritualidade na vida é isso, é acreditar em Deus, essa inteligência suprema, esse Pai que nos provê, assim, de tudo aquilo que nós precisamos, mas principalmente nos orienta e nos educa. Buscando seguir os ensinamentos do Cristo, nós vamos estar no caminho, no roteiro da plenitude, que é a nossa destinação. E também procurarmos, acreditarmos que somos um espírito imortal e vivermos como um espírito imortal. Espiritualidade na vida é também perceber o outro como espírito imortal. E quando eu consigo olhar para o outro e ver nele não uma personalidade transitória, mas um espírito imortal, muda a minha forma de relacionar. Porque era assim que Jesus se relacionava com as pessoas. Jesus não conversava, não dialogava com aquelas personalidades ali. Ele falava com o espírito imortal. Por isso que Jesus acreditava em todos eles, por mais equivocados que estivessem. E assim também nós precisamos fazer. Olhar para o outro, conviver com o outro como um espírito imortal. E assim, com certeza, nós vamos viver e conviver muito melhor e vamos ser muito mais felizes. E acima de tudo, meus amigos, nós precisamos acreditar que nós estamos vivendo a nossa mais importante encarnação. Todos nós. Nunca nós tínhamos atingido um patamar evolutivo como nós temos hoje, de conhecimento, informação, de possibilidades. Precisamos, acima de tudo, acreditar que nós somos muito mais do que nós imaginamos ser. Todos nós. Eu agradeço a atenção de todos, obrigado por estarem aqui conosco. E eu convido todos agora para nos fazermos um momento de oração, de prece, de conexão com Deus, com Jesus, com o nosso Espírito protetor, confiando nessa força amorosa que conduz todo o universo e que também conduz e orienta a nossa vida. Buscando em Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, o roteiro luminoso que nos conduzirá à plenitude que nós buscamos e almejamos. Que possamos também nos conectar com os benfeitores amigos que estão aqui junto de nós hoje, trabalhando, nos auxiliando, trazendo os recursos que todos nós necessitamos.
e que possamos, acima de tudo, também sentir essa presença amorosa, esses recursos fluídicos que nos envolvem a todos, renovando as nossas forças orgânicas, mas, acima de tudo, recursos para renovar as nossas forças espirituais, fortalecendo e ampliando a nossa fé, o nosso entendimento, para que possamos fazer escolhas cada vez melhores. A nossa fé, a nossa tranquilidade necessária para os embates da vida, para os desafios, para as dificuldades naturais que surgem na nossa evolução. Mestre amigo, benfeitores, momento também de pedirmos por toda a humanidade que sofre, aqueles que surgem na nossa tela mental, que possamos envolvê-los, ajudando-os também a superar as suas dificuldades e que possamos, ó Mestre, ter um excelente final de domingo e, na sequência, uma semana de trabalho, de estudo e de realizações, e que possamos estar sempre sob a tutela do Teu amor, sob a tutela da Tua paz, mas que sejamos dignos desse carinho, desse aconchego que não nos falta em todos os instantes da nossa vida. Com essa prece, também agradecidos por tudo que recebemos essa noite, e assim queremos concluir a atividade de hoje. Que assim seja. Façamos um pensamento de gratidão ao nosso Cleto. E como demonstração desse nosso carinho, da nossa gratidão, um pequeno mimo para você levar para casa. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Cleto. Um abraço. Pela presença de todos, pelo carinho. Demos sequência aos nossos trabalhos. E não vamos nos preocupar com o lugar para onde nós vamos. Muitas vezes temos medo de desencarnar porque nós não sabemos para onde vamos. E a doutrina espírita vem nos dizer que não é o lugar que gera sofrimento. O céu e o inferno são estados da alma que estão dentro de nós. Então, não é as regiões do mundo espiritual que vão gerar o sofrimento, porque o sofrimento está dentro. E se o sofrimento está dentro, se a causa do sofrimento está dentro, está nas nossas possibilidades de modificar isso. Evidente que o ambiente ele pode impactar na nossa vida, mas o sofrimento, efetivamente, aquilo que nos causa dor, é o sofrimento moral que está nas nossas possibilidades de resolver. Espiritualidade na vida é nós seguirmos em frente, não nos deter, nem no passado, nem no futuro. Aquilo que aconteceu, as experiências que aconteceram na nossa vida, por mais traumáticas, por mais equivocadas que tenham sido, elas devem servir hoje como um aprendizado. Precisamos olhar para o nosso passado, ressignificá-lo e buscar aprender com esse passo, olhando para a frente, procurando fazer melhor, não nos contentar com aquilo que nós já sabemos, com aquilo que nós fazemos. Espiritualidade é isso, é nós seguirmos adiante. Muitas vezes nós perguntamos, se eu soubesse hoje, 20 anos atrás, se eu soubesse há 20 anos atrás o que eu sei hoje, teria sido diferente. Poderia ter sido diferente. Mas a partir de hoje eu tenho a possibilidade de renovação, de fazer diferente. A vida ela está estruturada para que nos possibilite a cada instante um momento de renovação. A cada dia, amanhã nós começamos uma semana de trabalho, logo nós temos o ano de 2023, que são ciclos da nossa vida, sempre com o ensejo da renovação, da transformação. Em qualquer circunstância nós podemos fazer melhor. É isso que Jesus dizia para aqueles que ele surpreendia em erro. Vai, não peques mais. Isso significa, vai e faça melhor. Procura fazer melhor, procura não errar de novo. É isso. É por isso que nós estamos aqui. E buscar ser feliz tanto quanto possível nos espíritos ainda imperfeitos, vivendo num mundo de provas e expiações. E é isso, esse é o nosso contexto, esse é o nosso campo, a nossa escola de estudo e de renovação que nós precisamos estar aqui. E, finalmente, espiritualidade na vida é a vivência do amor. O amor é essa força que sustenta todo o universo. Porque Deus é amor, como nos ensina o apóstolo João. E quem não aprendeu a amar não conhece a Deus. E nós buscamos uma definição que nós entendemos muito esclarecedora acerca do que é
esse amor. Sanson, ex-membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, vai dizer que amar é o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que queiram que estes lhes façam. É considerar como sua toda a família humana. Esse é o amor. E somente esse amor vivido, exemplificado pelo Cristo, será suficientemente forte para regenerar a humanidade. E amar, esse amor, ele se concretiza nas pequenas coisas do cotidiano. Num bom pensamento, num bom sentimento, na prece, naquilo que eu faço, que eu ajudo numa palavra, quando eu tenho paciência, quando eu tenho tolerância. Esse é o amor que está ao nosso alcance e todos nós podemos vivenciar. Então, meus amigos, espiritualidade na vida é isso, é acreditar em Deus, essa inteligência suprema, esse Pai que nos provê, assim, de tudo aquilo que nós precisamos, mas principalmente nos orienta e nos educa. Buscando seguir os ensinamentos do Cristo, nós vamos estar no caminho, no roteiro da plenitude, que é a nossa destinação. E também acreditarmos que somos um espírito imortal e vivermos como um espírito imortal. Espiritualidade na vida é também perceber o outro como espírito imortal. E quando eu consigo olhar para o outro e ver nele não uma personalidade transitória, mas um espírito imortal, muda a minha forma de relacionar. Porque era assim que Jesus se relacionava com as pessoas. Jesus não conversava, não dialogava com aquelas personalidades ali. Ele falava com o espírito imortal. Por isso que Jesus acreditava em todos eles, por mais equivocados que estivessem. E assim também nós precisamos fazer. Olhar para o outro, conviver com o outro como um espírito imortal. E assim, com certeza, nós vamos viver e conviver muito melhor e vamos ser muito mais felizes. E acima de tudo, meus amigos, nós precisamos acreditar que nós estamos vivendo a nossa mais importante encarnação. Todos nós. Nunca nós tínhamos atingido um patamar evolutivo como nós temos hoje, de conhecimento, informação, de possibilidades. Precisamos, acima de tudo, acreditar que nós somos muito mais do que nós imaginamos ser. Todos nós. Eu agradeço a atenção de todos, obrigado por estarem aqui conosco. E eu convido todos agora para nos fazermos um momento de oração, de prece, de conexão com Deus, com Jesus, com o nosso Espírito Protetor, confiando nessa força amorosa que conduz todo o universo e que também conduz e orienta a nossa vida. Buscando em Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, o roteiro luminoso que nos conduzirá à plenitude que nós buscamos e almejamos. Que possamos também nos conectar com os benfeitores amigos que estão aqui junto de nós hoje, trabalhando, nos auxiliando, trazendo os recursos que todos nós necessitamos. E que possamos, acima de tudo, também sentir essa presença amorosa, esses recursos fluídicos que nos envolvem a todos, renovando as nossas forças orgânicas, mas, acima de tudo, recursos para renovar as nossas forças espirituais, fortalecendo e ampliando a nossa fé, o nosso entendimento, para que possamos fazer escolhas cada vez melhores. A nossa fé, a nossa tranquilidade necessária para os embates da vida, para os desafios, para as dificuldades naturais que surgem na nossa evolução. Mestre amigo, benfeitores, momento também de pedirmos por toda a humanidade que sofre, aqueles que surgem na nossa tela mental, que possamos envolvê-los, ajudando-os também a superar as suas dificuldades e que possamos, ó Mestre, ter um excelente final de domingo e, na sequência, uma semana de trabalho, de estudo e de realizações, e que possamos estar sempre sob a tutela do Teu amor, sob a tutela da Tua paz, mas que sejamos dignos desse carinho, desse aconchego que não nos falta em todos os instantes da nossa vida. Com essa prece, também agradecidos por tudo que recebemos essa noite, e assim queremos concluir a atividade de hoje. Que assim seja.